Quem me dera, né? Vocês já podem deixar, tá? Vão deixando aí a chamada. Pronto, o que a gente tem, né? Vamos pegar nosso livro. Eu tinha passado uma atividade de production para casa, né? Eu coloquei o prazo, de fato, até a próxima semana, né? Mas a intenção foi só alargar um pouquinho mais o prazo para vocês terem mais tempo para fazer. Mas era atividade lá da nossa página, da página 41, que é a página que a gente estava vendo sobre tag question, tá certo? Então, o que eu queria fazer é o seguinte: dos que fizeram, tá? Eu nem recebi de boa parte, tá certo? Vou até dar uma olhadinha aqui de novo, ver se nesse intervalo de tempo alguém me enviou. Mas a intenção é essa, tá? Que você possa compartilhar algumas respostas, né? A produção dizia o seguinte, né? Haja como um crítico, né, de filmes e escolham seus filmes favoritos e façam um summarize sobre eles, né? Em resumo era isso, tá? Alguém que fez, tá? Que já fez, que quer começar a partilhar com a gente. Qual foi o filme que você escolheu e como ficou o seu summarize, tá? Alguém se candidata para começar? Ou vocês não lembram? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a pasta. Pronto, por exemplo, eu não recebi de ninguém ainda. Mas alguém já fez, por mais que não tenha enviado. Alguém que já fez. Eita, que vácuo, hein? Não fez. Pronto. Se não fez, pessoal, pode dizer, tá? Eu não vou tirar ponto seu, não, tá? Porque de fato deixa um prazo grande mesmo. Só para me saber. Se você fez, compartilhe com a gente. Se não, pode falar, pessoal. Não vou fazer mal a vocês, não. Não, agora na hora não vai dar, não, porque a gente tem a aula. Mas eu queria que a intenção fosse para a gente partilhar agora, tá certo? Mas fazer, se faz em casa. Então, qualquer coisa assim, se não fizeram, se não entregaram ainda, a gente pode voltar à próxima aula e a gente falar de novo. E a gente retornar isso, façam que eu vou perguntar para vocês como é que ficou, tá? De vocês. Vocês falam para mim, certo? Pronto. Então, já que vocês não fizeram, é o seguinte, vamos continuar, né? A gente estava estudando aula passada sobre tag questions, né? Vou até pegar aqui, ajeitar aqui o livro. Nossa página 41, tá certo? Então, fica aí com o seu livro, pega ele, coloca na 41, que a gente vai continuar. Pronto, vamos lá, né? O que a gente começar é o seguinte, relembrando os conceitos básicos da aula passada, tá? Tag question a gente utiliza quando a gente quer obter uma confirmação do que a gente acabou de falar. Eu até falei que ele é meio que correspondente ao não é do português. Né? Toda vez que a gente fala não é, a gente está exigindo uma espécie de confirmação do que a gente estava falando. Tag question é a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que a tag question ela vai variar bastante, tá? No primeiro caso que o livro está apresentando para a gente, ele apresenta o seguinte. Ele apresenta... Eita, vontade... Ele apresenta para a gente de que modo a gente pode formar uma tag question com o verbo to be, tá? Vamos só relembrar aqui como é que funciona. A estrutura era assim. A gente tem o verbo to be, mais o not, mais o sujeito. Mais o pronome, tá? Especificamente o pronome. Para até conselho, tá? Se você não copiou a passada, pessoal, vai copiando, tá? Isso é gramática, tá? Regrinha gramatical. Por exemplo, eu vou escrever uma tag question usando essa fórmula que eu te dei. Quando eu falo assim, he is... Pronto, eu tenho uma frase simples, né? He is a bad guy. Ele é um menino mau. Ele é um menino mau. E agora eu quero fazer o seguinte. Ele é um menino mau. Não é? Agora eu quero... Não tá escutando? Nada, Isabelle. Nada, nada, nada. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ouvido, mas não é conexão não, né, Isabelle? Sim. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na sala pelo celular no Itaú também para saber se qualquer coisa, se for na minha internet, eu vou saber, tá certo também? Fica mais fácil. Não, professor, não é na internet do senhor, não. É porque... por causa do meu ouvido mesmo.
Ah, tá certo, tá certo. Pronto, pois vamos lá, né? Eu coloquei a seguinte frase, eu vou até colocar de novo que eu acho que foi lá pra trás. Só repetir a frase, né? He is a bad guy, tá? He is a bad guy. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero transformar essa frase colocando uma tag question, né? Ou seja, ele é um garoto mau, né? Ficaria assim, coloco he is, faz parte, he is a bad, eu meio que repito tudo que já tá aí. He is a bad guy. Aí eu vou colocar o quê? Vírgula, e agora sim eu vou construir a tag question. Primeiro passo é usar o verbo to be. Pela frase, a gente está usando o is, né? Então a gente vai e coloca o is com o not. A gente geralmente contrai para ficar mais fácil, né? Isn't, e a gente coloca de novo o pronome. Ficaria assim, tá? He is a bad guy. Agora, transformando em tag question, he is a bad guy. Isn't he? Né? Ele é um garoto mau, não é? Vocês lembraram? Eu sei que estava difícil para alguns na aula passada, né? Tava meio complicadinho. Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos, tá certo? Tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o passo a passo? Porque eu coloquei. Por que ficou isn't he? Né? O verbo to be, mais o not, mais o pronome. Tá? Então anota a formulazinha, vai anotando os exemplos para você sempre lembrar. Por exemplo, vou fazer aqui mais uma para a gente fazer junto. Eu digo o seguinte: eles são nossos amigos. Né? They are our friends. Pronto. They are our friends. Eles são nossos amigos. Agora eu vou transformar isso em tag question, tá? Essa eu vou fazer também, vocês vão estar me acompanhando. Primeiro passo, eu repito a frase, né? They are our friends. Aí no final da frase é que eu vou acrescentar a tag question. Primeiro passo, eu pego o verbo to be que está sendo utilizado, que é o are, certo? Depois desse are, eu só acrescento not. Not, né? E no caso, eu sempre aconselho. Quando a gente está falando de tag questions sempre use a forma contraída. Ela sempre soa melhor, tá? Aren't they, e termina com o pronome que você utilizou. Ficaria assim. They are our friends. Aren't they? Eles são nossos amigos. Não são? Mas pronto. Vamos lá, vou colocar mais um e eu quero que vocês vão fazendo esse para mim, tá certo? Agora tá entendendo melhor. Sem problema, tá? É assim mesmo, a gente vai praticando, vai repetindo que vai ficando mais claro, tá? Depois vamos exercitar mais um pouquinho. Vou colocar outra aqui para você. Agora assim, you are my mother. Eu tenho a seguinte frase, you are my mother. Você é minha mãe. Agora eu quero que você coloque isso em forma de tag question. Ou seja, você vai escrever assim, você é minha mãe. Não é? Não, essa não. Você é. Qual o pronome que eu estou usando? Estou usando o pronome you, tá? Que é você. Você é a minha mãe. Agora eu quero que vocês acrescentem a tag question. Vamos lá, vamos no chat, tá? Eu vou ficando de olho nas respostas, vou ajudando vocês, tá certo? Se quiser perguntar de novo, sem problema. Boa, Letícia, muito bem. You are my mother, aren't you? Muito bem, você é minha mãe. Não é? Muito bem, Stephanie, muito bem. Tranquilo, né? A gente só tem, basicamente, uma exceção, tá certo? Em termos gerais, a regra é essa, tag question. Presta atenção, quando a frase está utilizando o verbo to be, porque a gente vai ver que a gente tem outras variações, tá certo? Mas quando a frase está utilizando o verbo to be, a estrutura vai ser sempre essa, o verbo to be, not e o pronome de novo. A única exceção mesmo é quando a gente está construindo uma frase com I am, tá? É bem esquisitinho isso, tá certo? Inclusive, tá no livro de vocês, tá? Ele até faz uma observação sobre isso. E eu vou até pegar o exemplo que o livro está dando, lá embaixo. Tá? Que não tem problema não, vou colocar assim. I am your friend. E tá dizendo assim. Aren't I? Pronto. É assim, é o exemplo que ele está dando. É a única exceção. Porque é o seguinte, eu sou o seu amigo, não sou. Quando a gente está usando I de pronome, a gente sabe que o verbo to be correspondente ao I é am. Só que quando a gente vai fazer um tag question com o pronome I, a gente usa o are como verbo to be. É totalmente esquisito, não faz sentido na minha cabeça, eu sei. Porque o are a gente usa para you, para we, para they, né? A gente não usa para I. I é sempre am. Mas seria errado se você colocasse assim, am not I. Que seria lógico. Se você for seguir a regra, você usaria isso, verbo to be, not I. Mas tem uma exceção, tá? Quando a gente está falando com a primeira pessoa do singular, que é o I, a tag question vai ficar aren't I. Tá? Por isso que tá assim, certo? Vamos lá. Até agora, com o uso do verbo to be, fazer tag question com o verbo to be.
Ficou claro? Até essa exceçãozinha que a gente tem. Tudo certo? Sim. Vocês são demais, né? Mais ou menos. Depois pergunte, Yasmin, sem medo, tá certo? Que observação você quer fazer? Qual parte você não entendeu, tá? Posso sim, Isabel, tá? Sem problema. Vou fazer o seguinte, vamos colocar conceitos, tá? Vou escrever aqui um conceitozinho. Se você tiver com o seu caderno, você pode ir anotando, tá certo? Para facilitar. Vou escrever aqui uma definição do que é tag question. Vai ser assim, tag question, vamos colocar assim, é um termo que usamos no final de uma frase para obter uma confirmação do que acabamos de falar. Pronto. Uma definição para a gente começar, tá certo? Tag question, que é um termo, coloquei um termo, né? Mas é erro de digitação, tá certo? É um termo que usamos no final de uma frase para obter uma confirmação do que acabamos de falar. Eu poderia acrescentar o seguinte: geralmente, traduzimos como não é. Ou né? Vamos colocar o né também, porque é uma possibilidade de tradução. Ou né, tá? Em termos de conceito é isso. É um termo que a gente coloca no final da frase para obter uma confirmação do que acabou de ser dito. E ele vai se escrever de várias formas diferentes, tá? A gente está fazendo o seguinte: quando nós temos, vai colocar assim, quando temos o verbo to be. Quando temos o verbo to be, nós seguimos a seguinte estrutura. Vou até colocar aqui, estrutura. 2 pontinhos, fazemos o seguinte. Verbo to be mais o not, que vai ser fixo, né? Mais o pronome que foi usado. Pronto. Essa é a estrutura, tá? Vai copiando aí. E aqui eu vou dar um exemplo. Exemplo, a gente poderia colocar um até que eu já usei, né? Vou usar um que seja simples, né? She is beautiful, né? Vírgula, isn't she? Pronto, como exemplo eu coloquei isso aí, tá? Então é como se a tag question corresponde a esse isn't she. Eu vou colocar também aqui no chat, tá? Tag question é igual a esse isn't she, nessa frase, né? Nessa frase, a nossa tag question é esse isn't she. E esse isn't she, ele foi feito para justamente obter uma confirmação do que acabou de ser dito. Eu estou dizendo assim em português. Ela é bonita. Não é. Esse não é, nesse caso, é esse isn't she, tá certo? E como é que nós escrevemos eles? Porque nós seguimos a estrutura gramatical, que é o seguinte: verbo to be, que é o is, mais o not, por isso que está isn't, mais o pronome. Certo? Certo, Yasmin? Maria Isabel, desculpa, Maria Isabel mesmo, né? Maria Isabel, Yasmin, tudo certo? Alguma dúvida? Vão perguntando. Tudo bem, tudo bem. Vamos seguir, né? E a exceção, pronto, eu falei de uma exceção. Aquela exceção que quando a gente usa com o pronome I, tá? Esse não tem muita regra. Se você tá usando o I, tipo, I am, igual o exemplo do livro, tá? Que tá lá embaixo. Esse I am, quando tu for transformar em tag question, tu não vai colocar, tu vai colocar sempre aren't I. Inclusive, isso é uma exceção. Até poderia colocar aqui sim, exceção, né? Exceção. 2 pontinhos, eu vou escrever, aí você vai copiando. Para ter tudo anotado, né? Quando usamos o pronome I, a tag question sempre a seguinte estrutura. Mas é bom deixar anotado, né? Aren't I. Pronto, tá? A exceção, né? Quando usamos o pronome I numa frase, a tag question utiliza sempre a seguinte estrutura. Aren't I. Sempre, tá? Vamos para frente. A gente tem agora esse tópico verbos auxiliares. Quem é que pode ler pra gente? Quem que quer ler pra gente?
Alguém se candidata? Ó. Para ler pra gente, tá? A gente tá na página 44. Tem um tópico que começa assim: verbos auxiliares. Quem aqui quer ler pra gente esse tópico? Tá dentro da tabelinha de tag question, tá certo? Página 41. Eu vou escolher, tá certo? Se ninguém se candidata, eu vou olhar aqui nas pessoas presentes. Eu vou dizer o nome, tá? Vou chamando você. Cecília, você pode ler pra gente, Cecília? E aí, Cecília? Pode ou não pode? Tá certo, né? Estão me dando no vácuo, viu? Vou descontar depois, tá certo? Vai, Stephanie. Pois pronto, vai você. Pode ir, tá? É no quadrinho, né? Isso, no quadrinho. Tá. It is cold today, isn't it? Não, desculpa, tá, Stephanie? Pode ler de cima, tá? Quando temos o verbo Tá. auxiliar do começo, tá Disfarça. certo? Quando o verbo auxiliar na sentença, como os verbos to be, to have, can, could, should, nós utilizamos esses verbos para formar a tag question. Observe o exemplo. It is cold today, isn't it? Está frio hoje, não está? Uhum. Pronto. A parte do verbo to be a gente já explicou, mas aqui ele está citando outros verbos auxiliares, tá? Por exemplo, a gente tem... Vou até voltar aqui para minha tela. A gente tem alguns verbos auxiliares, por exemplo, vou pegar aqui de exemplo alguns que a gente vai aprender futuramente melhor, tá? Mas eu vou citar como exemplo. Aqui ele citou can. Desculpa, can, tá? O verbo can, ele é um verbo auxiliar que também é chamado de verbo modal. A gente vai estudar melhor depois. Mas, por exemplo, can, ele significa poder, tá? Poder no sentido de ser capaz. Por exemplo, quando eu coloco uma frase assim, you can climb the mountain, por exemplo. Em português, nós podemos traduzir assim, you can climb the mountain. Você consegue, né? Você pode escalar uma montanha. Quando a gente pega uma frase que tem essas palavrinhas aí, né? Can, could, should, a gente não vai. Isso, tipo assim, é sentido, mas é mais sentido de capacidade, é o poder no sentido de capacidade, tá? Quando a gente tem essas palavrinhas, né? Can, could, should, a gente tem o shall também. A gente, em vez de usar o verbo to be para fazer a tag question, a gente utiliza esse próprio verbo aí. Por exemplo, nessa frase aí, eu quero dizer o seguinte: você consegue escalar uma montanha. Não consegue? Tipo, não é? Vou fazer uma tag question disso aí. Como é que a gente faz? Vou até copiar aqui, aí eu vou explicando, tá? Ficaria, you can climb the mountain. Vírgula, aí ficaria assim. Fica assim, you can climb the mountain. Can't you? Ou seja, a gente está usando o can, tá colocando o not depois do can, é porque é uma contração, tá? Can, mas not é can't, tá? Geralmente, para os americanos, pronuncia can't, né? Britânico gosta de pronunciar can't, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Dá na mesma coisa. Can't you ou can't you, tanto faz. O que foi que eu fiz? Acabei de fazer. Eu fiz a mesma coisa, a mesma lógica que eu fiz antes. Peguei o verbo, dessa vez eu peguei o verbo can, coloquei o not depois e coloquei o you. Então é assim que vai funcionar. Sempre que essa palavrinha aparecer, a tag question vai ser construída com ela, certo? Por exemplo, um verbo auxiliar que a gente aprendeu nos capítulos passados, a gente viu muito sobre o will, né? Que é o verbo auxiliar que a gente utiliza para falar do futuro. Então, se eu dissesse assim, você vai viajar amanhã. Não vai? Vou construir uma tag question com will. Ficaria assim. Vou colocar primeiro, claro, a frase sem a tag question, né? You will travel tomorrow. Pronto, essa foi a primeira frase. You will travel tomorrow. Você viajará amanhã. Como é que ficaria a tag question? You will travel tomorrow. Won't you? Ficaria assim. Só a gente lembrar que a gente estudou, né? Esse want, na verdade, é uma contração do will mais o not. Fica want, tá?
You will travel tomorrow. Won't you? Você viajará amanhã. Não é? Né? Não vai? Tipo assim. Ficou claro, pessoal? Tá, vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Sim, tranquilo, tá? Vai ser só problemático você saber identificar quais são os verbos que são verbos auxiliares. Eu poderia até colocar, eu vou colocar aqui até no chat, uma lista de verbos auxiliares, que é esse que você tem que utilizar ele para fazer a tag question, tá certo? Obviamente que eu não vou dar um exemplo de todos, porque vocês pegaram a ideia, mas eu vou colocar aqui pelo menos para você saber, quando você vê essas palavras, você sabe o que fazer, tá? Então, shall, should, might, deixa eu ver qual mais que a gente tem. Então é isso, né? Can, could, will, would, shall, should, deixa eu ver se tem outro. Must também. Pronto, em tese, a maioria, pelo menos quase todos, eu anotei aí, tá certo? Esses aí são os famosos verbos auxiliares ou verbos modais. Toda vez que tu vê eles, é eles que tu vai usar para fazer a tag question, certo? Vamos lá, agora vamos para esse tópico que diz assim, verbos não auxiliares, tá certo? Verbos não auxiliares. Vamos lá, quem quer ler pra gente? Posso continuar? Pode sim, Stephanie, pode continuar. Quando não temos o verbo auxiliar na sentença, como os verbos to be, to have, can, could, should, nós utilizamos outras formas verbais para formar a tag question, como do, do's, don'ts, doesn't para o presente e did ou didn't para o passado. Devemos relembrar que, se a primeira parte está na forma positiva, a segunda deve estar na negativa e vice-versa. Observe o exemplo. You Tudo bem. understand English, don't you? Você entende inglês, não entende? Pronto, bem, vou explicar isso aí, tá certo? Aqui a gente estava usando somente o verbo to be e os nossos verbos auxiliares. Mas se sim uma certa frase não aparecer nem verbo to be e nem verbo auxiliar, você vai colocar o auxiliar do tempo verbal. Vamos relembrar, tá certo? Eu vou pegar até o exemplo dele, aqui que ele colocou no inglês, eu vou fazer aos pouquinhos, tá? Eu vou colocar a frase sem a tag question. Ele colocou assim, you understand English. You understand English significa literalmente você entende inglês, ou você compreende inglês, qualquer coisa do tipo, tá? You understand English. Se a gente for perceber, essa frase não tem nenhum verbo to be. Não tem. Não tem can, nem could, nem shall, nem should. Não tem nenhum verbo auxiliar, nem must, nem to have, nem to be, não tem nada de verbo auxiliar. E como é que eu faço? Tu vai analisar agora o tempo da frase. Essa frase, você compreende inglês, ela está em que tempo verbal? Está no presente, tá? Só a gente lembrar lá de inglês, eu acho que lá dos anos anteriores, que quando a gente está falando do tempo presente, a gente tem um verbo auxiliar próprio do presente, que no caso é o do, certo? Só a gente lembrar que quando a gente estava estudando presente simples, toda vez que a gente ia formar uma forma negativa, né, no presente a gente sempre usava o do, tipo, I don't speak English, eu não falo inglês. A gente usava o do, mas o not. Porque esse do, ele é fixo, né? Ele é o verbo auxiliar do presente. Por exemplo, para fazer uma pergunta, a gente lembrava que a gente também utilizava o do para fazer uma pergunta, tipo, o que você faz? What do you do? Ou então, você fala inglês? Do you speak English? Então, se a frase está no presente e a gente quer transformar em tag question, a gente vai ter que utilizar o verbo auxiliar do tempo verbal. No caso, se está no presente, a gente vai construir a tag question com o auxiliar do presente, que no caso vai ficar assim, do jeito que está no livro, né? You understand English. Don't you? Lembra que esse don't, ele nasceu da soma de do, que é o verbo auxiliar do presente, mais o not. Por isso que fica assim, né? You understand, eu esqueci um S. Esqueci o S do understand. You understand English. Don't you? Você entende inglês. Não é não? Ou não? Tipo assim. Vamos pra frente, tá? Ah, sim, lembrando, nós esquecendo, quando a gente está falando de presente, a gente também tem as variações da terceira pessoa. É só você lembrar, quando a gente tem um pronome he, she e it, como é que o verbo auxiliar fica? Ele fica does, tá? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Vou colocar assim, she speak Italian. She speaks Italian.
A frase está no presente, certo? E agora a intenção é a seguinte, eu quero construir uma tag question a partir daí. Está no presente, não tem verbo auxiliar, então eu vou usar o does. Vai ficar she speaks Italian, aí vírgula, aí vamos ver, o auxiliar é does. Então você coloca does mais o not, que a gente sabe que contraindo fica doesn't, né? Doesn't she? Assim, she speaks Italian. Doesn't she? Ela fala italiano. Né não? Não é? Pronto, sobre o presente, essas variações do presente. Ficou claro? Vocês lembram? Isso aqui é muita coisa que vocês estudaram anos passados, tá certo? Esse uso do auxiliar. Então pode ser difícil se você não lembrar. Aí pode complicar um pouquinho. Mas até agora tá tranquilo? Tá dando para levar? Pronto. Perguntas podem perguntar, certo? Não lembra muito. Pronto. Só sem lembrar. Vou até colocar aqui também. A gente usa do. Tá dando para entender, porque você não lembra das posições dos auxiliares, né? Entendi. Sim, eu sei como é que é. Entendi. Tá? Só você lembrar aqui para he, she ou it, a gente usa doesn't. O resto é do. Vou até colocar aqui, né? He, she e it. Usamos does. Pronto. E o resto, você usa do. Que o resto não é terceira pessoa. Então vai ficar do mesmo, tá? Só você lembrar isso. Vamos só colocar mais um exemplo, tá? Porque eu estou sentindo que talvez não esteja tão claro para algumas pessoas, tá? Mas vamos exercitar aqui melhor. Vou colocar a seguinte frase. They speak English. Pronto, eu tenho a seguinte frase. They speak English. Vamos lá. Eu quero transformar essa frase em tag question. Ela está no presente. Qual seria o passo a passo? Vamos fazer no chat que eu vou orientando vocês, vou corrigindo. Como é que ficaria nesse caso? Vou até enquanto vocês vão colocando, ou tentando fazer, eu vou colocando uma anotaçãozinha para vocês fazerem. Ninguém? Tá difícil sim. Nenhum chute. Então vamos lá, essa eu vou fazer para vocês, tá? Vocês vão me acompanhando e vocês fazem comigo. A gente repete a frase, né? They speak English. Vamos repetir a frase. Para acrescentar a tag question, a gente coloca vírgula, né? Então, they speak English. A tag question é só a gente pensar, tá no presente, certo? Tá no presente. Qual é o auxiliar do presente para o pronome they? Como they não é terceira pessoa, vai ser do. Então vai ser o do mais o not, tá? Que no caso contraído fica don't. Ficaria assim. Deixei no chat para vocês, tá? They speak English. Don't. Quase, Letícia. Don't. Porque lembra, o doesn't é para terceira pessoa, tá? Se o pronome for he, she ou it, aí tu usa doesn't. Você faz do jeito que você fez. Mas nesse caso, o pronome que eu estou utilizando é they. E they é do. Tá bom? Então fica don't, they. Vou colocar isso aqui também anotado para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu colocar mais uma para vocês, a gente tentando fazer enquanto eu termino de anotar. Vou colocar outra frase também. De novo, tá no presente simples, tá certo? A frase vai ser a seguinte. We have money. We have money. Nós temos dinheiro, tá? Não tem na prática nenhum verbo auxiliar, não tem verbo to be. Então a tag question é para ficar o seguinte. Nós temos dinheiro. Não é? Nós temos dinheiro. Não temos? Como ficaria isso aí? Vou até colocar aqui a estrutura também para ajudar.
mais pronome. Pronto, a gente vai seguir essa estrutura aí, tá certo? Auxiliar do tempo verbal, no caso é o presente, mais o not, mais o pronome. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também uma tabela, tá? Aqui. Os auxiliares é I do, you do, she does, it does, we do, you de novo, né? You do, porque we já, e they do, tá? Essa aqui é a ordem, é como se fosse uma tabelinha, tá certo? Os verbos auxiliares, eles funcionam dessa maneira. Não, Letícia. Foi bom chute, tá certo? Mas não. A gente usa o verbo auxiliar, tá certo? Tá no presente. A gente vai usar o verbo auxiliar do presente. Então, vamos lá. Olha para essa tabelinha que eu acabei de colocar. O they, quer dizer, o we que eu tô usando, né? O we, no caso, ele corresponde ao verbo auxiliar do. Então vai ficar o quê? We have money. Don't we? Entendeu? Isso, oh, Stephanie. We have money. Don't we? Certo? Uhum. Aqui ele falou que o have ele pode ser um verbo auxiliar, mas a gente ainda não estudou o have como verbo auxiliar. Vai ser complicado explicar isso, tá? Agora, porque ele tem muito a ver com outro tempo verbal que a gente nem estudou ainda. Mas nessa minha frase eu não coloquei nenhum verbo auxiliar, tá? Esse have, ele não está cumprindo a função de nenhum verbo auxiliar. Portanto, ia ter que usar o auxiliar do presente mesmo. Vamos lá, vamos fazer mais um, tá? Eu sentindo que tá difícil, mas vamos fazendo aos pouquinhos. Deixa eu colocar outro aqui. Vou colocar com terceira pessoa. Sing very well. Estou dizendo o seguinte, ela canta muito bem. She sings very well. O que é que eu quero fazer? Eu quero construir o seguinte, ela canta muito bem, não é? Vamos lá. Estou usando no presente, está no presente. Como é que ficaria essa tag question? Faltou muita gente, só tem 13 pessoas aqui. Cadê o povo? Deixa eu ver quem está aqui. Cecília, Yasmin, Isabelle, Caroline Ribeiro, Letícia, Maria Clara, Maria Isabelle, Milena, Stephanie 2 vezes. Cadê o povo, pessoal? Cadê? Quem faltou hoje? Foi o Guilherme. Guilherme faltou. Muito bem, Stephanie. Muito bem, tá? She sings very well. Doesn't she? Sem problema, tá certo? Mas você fez certo. Porque o auxiliar, conforme a tabelinha que a gente viu lá em cima, né? Quando você está usando she, o que você vai usar é o does. Tá bom? Então, ela canta muito bem. Doesn't she? Certíssimo, tá? Vamos lá. Isso é no presente, tá? É como se o tempo estivesse no presente. Agora, complicando, mas nem tanto. Quando a gente passa para o passado, né? Vamos supor que a frase está no passado. Vou colocar aqui um exemplo. Você vou colocar com terceira pessoa também. Peguei essa mesma frase e coloquei isso lá no passado, tá? She sang very well. Tá? Esse sang é o passado de sing, que é o verbo cantar. Então, estou falando assim, ela cantava, ou ela cantou, né? Muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente vai construir uma tag question no passado, como o tempo verbal ele mudou, o verbo auxiliar também muda, tá? No passado, até colocar assim, passado, verbo auxiliar do passado. O passado é o famoso did, né? A gente usa did para tudo. Então, essa é até relativamente mais fácil. Se o tempo está no passado, você vai usar o did para construir todas as tag questions, tá certo? Por exemplo, essa daí fica assim. Ela cantava, ou ela cantou, na verdade, muito bem. Não cantou? Fica assim. He sang very well. Didn't she? Ó, ela cantou muito bem. Didn't she? Por que eu estou usando o didn't nesse caso? Porque está no passado. Tá bom? E aqui o bom de a gente estar falando do passado é porque no passado a gente não tem esse negócio de mudar na terceira pessoa. Não importa o pronome que você está utilizando, você vai usar o did para todos os casos. Tá certo? Vamos lá. Eu quero saber de vocês. Alguma dúvida? Vou perguntando, tá? A gente pode exercitar mais, não tem problema não. Um dia a gente aprende, tá certo?
Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Certíssimo, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver a hora, ver se vai dar tempo de explicar o outro. Não vai. Não, dá tempo sim. Último tópico. Leia pra gente, Stephanie. Esse tópico, Future and Conditional. Para o futuro, se usa auxiliar will na forma afirmativa e o once na forma negativa, ou would para expressar a condição na forma afirmativa, e would na forma negativa. Observe o exemplo. You will travel to Buenos Aires. Want to? Você irá viajar para Buenos Aires, não irá? Muito bem. Aqui basicamente é o que ele falou. A única novidade é os do would, tá certo? Isso a gente acabou de ver. Eu coloquei um exemplo lá em cima. Quando a gente usa o will, a gente usa o will do outro lado na forma negativa. É tipo assim, a primeira parte está na afirmativa, a segunda vai para a negativa. Né? Você utiliza o auxiliar para negar. Né? Aí a gente tem o uso do would, tá? Esse would, a gente ainda não estudou todos os sentidos dele. O livro está cobrando aqui, mas a gente não viu todos, tá? Mas o would, ele transforma o verbo num tempo verbal que a gente chama futuro do pretérito, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A gente tem assim, o verbo, por exemplo, jogar, tá? O verbo jogar é o verbo play, certo? Jogar, assim, se eu fosse escrever em português, no futuro do pretérito seria jogaria. A gente usa esse would no inglês para transformar o verbo no futuro do pretérito. Então, por exemplo, jogar é play. Quando eu digo would play, quer dizer jogaria. Jogaria. Pronto, a única novidade é essa, tá? Em termos de sentido, tá? O would, ele transforma o verbo no futuro do pretérito. Aí eu digitando tudo errado aqui. Jogaria. Mas isso aqui é melhor a gente continuar a próxima aula, tá? Porque a gente vai acabar e não vai dar tempo de explicar tudo bem direitinho, não. Mas até aqui, vamos ficar só com esses que a gente viu até agora. Na próxima aula a gente retoma com algumas outras dúvidas, com outros exemplos, certo? Então é isso aí. Atividade não vai ter, tá? A atividade vai ser aquela mesma para casa, que eu passei. E pronto, façam, né? Façam e me entreguem. Então por isso é só, pessoal. Tchau, até a próxima aula.